Muito bem. Nós estávamos aqui lendo os aforismos do Tractatus Lógico-Filosóficos que retratam a noção de figuração. Tá? Ou seja, o que é a figuração? A figuração é o intermédio entre o espaço lógico, no qual estão as proposições que, dotadas de sentido, expressam os fatos e, portanto, os estados de coisas do mundo, e, de outro lado, o pensamento proposicional. Aquilo que no pensamento possui condições de expressão. Tá? Lembremos que o Wittgenstein faz uma distinção entre aquilo que é dizível e que diz respeito às proposições lógicas e aquilo que não é dizível, mas é mostrável. Como é o caso, por exemplo, dos temas que envolvem questões internas do sujeito humano. Por exemplo, em ampla medida, alguns enunciados que dizem respeito a aspectos e atributos morais não são exatamente dizíveis, mas são mostráveis através do comportamento humano. Wittgenstein estabelece uma diferença entre aquilo que é analiticamente expresso, e, portanto, aquilo que é dizível, tem como proposição que é condição de verdade, e que, ao ter, então, adentra no espaço lógico, que é o mundo tal como dito e expresso, e, por outro lado, coisas que não podem ser ditas. Tá? Porque não se lhes afigura a demonstração no sentido de que elas não são logicamente expressáveis. Tá? A partir dessa constatação do que é a figuração, nós entramos no aforisma 3 do Tractatus Lógico-Filosóficos. A figuração lógica dos fatos é o pensamento. 3.001. Um estado de coisas é pensável, significa podemos figurá-lo. 3.01. A totalidade dos pensamentos verdadeiros são uma figuração do mundo. 3.02. O pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa. O que é pensável é também possível. E 3.03. Não podemos pensar nada de ilógico, porque, do contrário, deveríamos pensar ilogicamente. Vamos retomar um pouco isso aqui. Tá? Vejam que o que quer dizer pensamento nesse sentido? Tá? Quando um pensamento é lógico e quando ele deixa de ser um pensamento capaz de figurar o mundo. Para isso, nós precisamos recorrer àquilo que o Wittgenstein entende por pensamento. Pensamento aqui é alguma coisa que poderia ser expressa do ponto de vista lógico
e que, portanto, fazendo aqui uma metáfora, sendo esse pensamento retirado da mente de quem pensa, esse pensamento pudesse expressar, por meio da linguagem, coisas que correspondem a estados de coisas do mundo. Veja que nem tudo o que está no mundo empírico está no mundo lógico. Por exemplo, um exemplo que eu já dei nos encontros anteriores. Se eu digo a vocês assim, eu tenho uma dor, eu posso expressar logicamente a dor? Dá para expressar logicamente uma dor? Não. Não dá, né? Como, por exemplo, eu poderia expressar esse estojo aqui, né, de um óculos. Aqui dentro tem um óculos, é um estojo de óculos. Né? Você quer que eu use um fone, Graças? Então, eu poderia expressar logicamente isso. Mas eu não consigo ver a dor como eu estou vendo esse estojo. E eu não consigo sequer medir a dor. E nem tampouco saber qual é a intensidade da dor em outros corpos. No sentido de que a palavra dor, embora nós possamos compreender o que ela traz, nós não podemos, todavia, dizê-la logicamente. E, portanto, todo pensamento em relação à dor sempre será um pensamento confuso. Um pensamento confuso é um pensamento ilógico. Você poderia me perguntar assim, mas da onde que o Wittgenstein tira isso? Da onde que vem essa tendência? Essa tendência vem de um autor que antecede o Wittgenstein e que, de alguma forma, exerce sobre ele uma influência. Que é um autor chamado Gottlob Frege. O Frege vai propor uma lógica de predicados e uma forma de estudar a lógica e toma a lógica como uma ciência que expressa juízos universais. Como se tudo o que a lógica manifesta corresponde a um juízo universal compartilhado por todos os seres humanos. E os seres humanos, para pensar corretamente, precisam usar o juízo. E usar o juízo significa usar adequadamente os termos, empregando eles de uma forma adequada nas sentenças. Então, um termo deve corresponder a alguma parte de uma sentença que exerce uma função significativa. Por exemplo, nós dizemos assim: Sócrates está correndo. Do que nós estamos falando? Estamos falando de um sujeito que, nesse exato instante, está exercendo uma ação. Se nós usarmos a estrutura lógica correspondente a essa sentença, nós poderíamos analisar essa mesma sentença sob diferentes matizes. Por exemplo, dizendo que aqui Sócrates exerce uma função que é denotativa, aquele indivíduo,
E está correndo exerce uma função de argumento ou de atributo. De argumento, porque nós estamos expressando um movimento deste indivíduo, chamado Sócrates, ou de atributo, no sentido de que esta ação, este movimento é possível para este indivíduo. Porque é compreensível dizer que Sócrates está correndo, mas não é compreensível dizer que Marcos está voando de Porto Alegre até Lisboa, atravessando o Oceano Atlântico, através de um voo. Como se Marcos fosse um pássaro. Não. O juízo é aquilo que nos leva a averiguar a verdade de uma proposição. Aquelas proposições que são dotadas de sentido são proposições que podem ser expressas mediante pensamentos válidos, ou, para usar a expressão do Wittgenstein, pensamentos lógicos. De modo que o pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa. O que é pensável é também possível. Voltemos aos dois exemplos. É possível que Sócrates esteja correndo? Não o Sócrates filósofo, porque esse já morreu, mas alguém que se chame Sócrates. É possível. Mas é possível que o Marcos voe até Lisboa? Isso é possível? Se não é possível, é pensável? Talvez a gente pudesse dizer, é pensável do ponto de vista imaginativo, mas não é pensável do ponto de vista lógico. E por que não é pensável do ponto de vista lógico? Não é pensável do ponto de vista lógico porque nós não podemos figurar isso. Eu não posso figurar Marcos está voando para Lisboa ou Marcos voa para Lisboa, como, por exemplo, eu figuro uma garrafa d'água e o seu uso de ser um recipiente que conserva água. Ou o estojo aqui do óculos, né? Então, veja a conexão no Wittgenstein. Juízo, proposição, espaço lógico. A sua inserção no espaço lógico. Juízo, proposição, inserção. Pensamento, o equivalente ao juízo. Figuração, o equivalente à proposição. E expressão, o equivalente ao seu posicionamento no espaço lógico. Quem fabrica os juízos? O pensamento. Como se dá uma proposição? Mediante figuração. Para onde vai uma proposição? Para o espaço lógico. Como que isso ocorre no espaço lógico? Através da expressão na linguagem. Como se nós tivéssemos aqui uma conexão entre lógica e linguagem. E, portanto, entre pensamento e mundo. Esse vínculo entre o pensamento e o mundo requer uma distinção entre o que é expressável ou dizível e o que é inexpressável, mas mostrável. Eu posso mostrar que eu estou com dor, do tipo, eu digo assim para vocês, ai, que dor que eu estou sentindo aqui, né? Mas eu não consigo descrever logicamente essa dor, não dá.
Né? Tranquilo até aí, pessoal, ou não? Professor, sim, eu tenho uma dúvida. O Vamos senhor lá. falou em pensamento, figuração e expressão. E o senhor disse juízo, o que era a segunda mesmo? Juízo, Figuração, posição para França. proposição e espaço lógico. Quer dizer, percebe esse movimento, né? No juízo, nós estamos no mundo dos pensamentos, no mundo mental. Dos pensamentos, nós vamos para a proposição. O que é a proposição? É a figuração. Tá? Ok? De novo lá, a figuração lógica dos fatos é o pensamento, aforismo 3. Qual pensamento? Qualquer pensamento? Não, o pensamento que é lógico. E daqui nós vamos para onde? Para a linguagem compartilhada. Como que nós compartilhamos a linguagem? Através do espaço lógico. O espaço no qual nós expressamos logicamente as coisas do mundo. E o fazemos com proposições com sentido. E o que é uma proposição com sentido? Vamos voltar lá, né? É uma proposição com condição de verdade. O que é uma o que não é uma proposição com sentido? O que é uma proposição sem sentido? É uma proposição que não expressa nada. Ou uma tautologia, ou uma contradição. A é igual a não há. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Isso é falso só num caso ou falso absoluta e universalmente? Falso absoluta e universalmente. Então, isso será universalmente, né, uma proposição carente de sentido. E a mesma coisa com a tautologia. A igual a A. Agora, é claro que nós podemos e precisamos, muitas vezes, de relações de identidade em muitos sistemas lógicos. Porque essas relações de identidade, muitas vezes, possuem uma função axiomática em muitos sistemas lógicos. Tá? Muito bem. Sigamos então aqui, ó. Olha só. Três pontos. Fala, Alberto. Não sei se me permite. Claro, por favor, Comenô. Sei que estou chegando agora, mas quando falaste da dor, que ela não seria expressável, tendo em vista que ela não pode ser aferível em sua intensidade e que geraria a partir daí uma confusão de pensamento no outro, né? Na medida que não se pode, por exemplo, medir essa dor. Me veio à mente aqui, eu não sei se eu fujo muito da questão proposta pelo Tractatus, me veio aqui à mente a questão da poética e da poesia, que tenta, de alguma forma, expressar isso, né, e transferir, pelo menos, esse sentimento ao outro, aquele que lê a poesia. Não sei se... Sim, é isso aí. Porque a poética é uma arte cujo fim e cujo objeto está em dizer algo acerca de algo usando recursos linguísticos não analíticos. E o que não seria objeto do Tractatus, então, né? Não, porque o Tractatus procura fazer justo o contrário. Como eu descrevo analiticamente as condições do dizível. Né? Ou seja, na arte poética, do que se trata? Se trata de falar a respeito do que é universal dentro de uma perspectiva da mera possibilidade. E isso é o quê? Isso é o próprio do discurso simbólico, ou discurso mitopoético. Então, o que o discurso mitopoético faz? Ele narra simbolicamente
determinadas ações e determinados sentidos, supondo que um número indeterminado de seres humanos ao longo dos tempos possa entender os sentidos não de uma forma analítica, mas de uma forma metafórica, aderindo àquele sentido por antonomasia, né? Ou aderindo àquele sentido por uma correspondência analógica. E o objeto aqui é justo o contrário. Como eu sou capaz de descrever analiticamente, desde um ponto de vista lógico, a representação do mundo. E essa representação lógica do mundo é a figuração. Beleza? Sim, beleza. Compreendi. Vamos ver então como é que o nosso autor tem, como que ele segue aqui, né? Olha só. 3.031. Já foi dito que Deus poderia criar tudo, salvo o que contrariasse as leis lógicas. É que não seríamos capazes de dizer como pareceria um mundo ilógico. Olha que interessante isso aqui que ele está trazendo. Né? Quer dizer, é fantástico, exatamente, Carol. Né? Muito interessante. Por quê? Porque a ideia aqui não é que nós não poderíamos pensar um mundo ilógico a partir da expressão mundo ilógico. Senão que nós não seríamos capazes de descrever um mundo ilógico. E porque não somos capazes de descrever um mundo ilógico, nós não temos como saber o que está dentro de um mundo ilógico. É como se nós estivéssemos bloqueados de uma visão acerca do que poderia ser esse mundo. Mesmo que nós pensássemos no mundo ilógico como uma possibilidade. É? Veja que interessante. Já foi dito que Deus poderia criar tudo, salvo o que contrariasse as leis lógicas. É que não seríamos capazes de dizer como pareceria um mundo ilógico. Representar na linguagem algo que contradiga as leis lógicas é tão pouco possível quanto representar na geometria, por meio de suas coordenadas, uma figura que contradiga as leis do espaço, ou dar as coordenadas de um ponto que não exista. Eu poderia representar, mediante a geometria, algo que contrariasse a própria geometria? Em outras palavras, eu poderia usar uma arte que pudesse mostrar o contrário daquilo que essa própria arte me induz a provar ou a construir? Veja que isso aqui é um dilema que se apresenta a nós. E não é nada fácil de responder. É a mesma pergunta que nós faríamos arguindo: eu poderia mostrar, representar na geometria, por meio de suas coordenadas, uma figura que contradiga as leis do espaço? Nós poderíamos também perguntar isso da lógica. Eu poderia demonstrar logicamente conclusões ilógicas, usando, para tanto, as regras básicas da lógica, no caso específico da lógica proposicional? O Marcos traz uma pergunta aqui. Qual seria a diferença entre o ilógico e as coisas impossíveis? Como o exemplo de Marcos voando até Lisboa, que é ao menos imaginável. Ótima pergunta. Porque uma nos leva ao problema cognoscitivo, problema no pensamento, né, Marcos? E a outra nos leva ao objeto. Mas aqui o grande dilema não é que eu estou pensando de uma forma ilógica, não. É que eu não poderia pensar em algo
que pudesse ser demonstrado e ilógico simultaneamente, nesses termos. Ou que escapasse às condições de possibilidade de um cálculo proposicional, no exemplo que eu dei. E na geometria a mesma coisa, eu não poderia mostrar, segundo as leis do espaço, algo que contrariasse as próprias leis do espaço. Carol, há uma lógica na linguagem simbólica, psíquica, nos transtornos mentais, os quais eu trabalho em clínica. Pois é, fantástico isso aí. Isso é um negócio fantástico, Carol. Tá? Quer dizer, qual é a validade do pensável a partir de um transtorno? Né? Quer dizer, um transtorno mental leva alguém a ter um pensamento de qualquer natureza. Esse pensamento corresponde a um mundo ilógico. Poderia isso ocorrer na psicose ou na esquizofrenia? Nós não pararíamos mais se fôssemos até as últimas consequências aqui, né? Então, 3.0321. Podemos muito bem representar espacialmente um estado de coisas que vá contra as leis da física, mas não um que vá contra as leis da geometria. Olha só isso. Aqui eu acho que está basicamente a resposta mais direta para a pergunta que o Marcos trouxe. Porque o Marcos voar até Lisboa contraria as leis da física, mas contraria as leis da geometria? No sentido de que eu pegaria, por exemplo, o oceano e vamos fazer aqui um exercício mirabolante, né? Eu colocaria o oceano em cima de mim, virado, e eu voaria por baixo do oceano. Não dá, né? Percebe? Ou seja, de novo, podemos muito bem representar especialmente um estado de coisas que vá contra as leis da física, mas não um que vá contra as leis da geometria. Quem eu diga, o Einstein, né? Com a teoria da relatividade. 3.04. Um pensamento correto a priori seria aquele cuja possibilidade exigisse sua verdade. O que é um pensamento correto a priori? Vamos aqui nos valer de Kant, por exemplo. O que é um juízo sintético a priori? Ou mesmo por Aristóteles, né? Pegando os analíticos aqui. O que é um princípio indemonstrável da razão? Um axioma como o princípio de não contradição, o princípio de identidade. Eu posso ir além do princípio de contradição. Eu posso provar o princípio de contradição. Eu vou demonstrar aqui matematicamente o princípio de contradição. Não, por quê? Porque ele é anterior a tudo. Sem ele eu não consigo demonstrar nada. Essa é a ideia. Claro que eu posso usar determinadas lógicas do nosso tempo, derrogando o princípio de não contradição e estabelecendo cálculos, neste caso, cálculos paraconsistentes, dentro da chamada lógica paraconsistente. Posso fazer isso, com certeza. Mas isso não derruba o princípio de não contradição. Apenas derroga o princípio de contradição de uma forma consciente para que se tenha algum fim com isso. Agora, eu consigo invalidar absoluta e universalmente o princípio de não contradição? Não. Eu posso demonstrar o princípio de não contradição? Não. Por quê? Porque ele é sempre anterior e primeiro a qualquer raciocínio. E, portanto, a qualquer juízo. E, portanto, a qualquer coisa que eu apreenda. Porque eu não aprendo as coisas pelo ser e não ser simultaneamente. Isto é e isto não é ao mesmo tempo. Não, isso não existe. Não é assim que funciona. Então, um pensamento correto a priori, por exemplo, um axioma como esse, seria o quê? Seria aquele cuja possibilidade exigisse sua verdade. Quer dizer, na ótica do Wittgenstein, eu não consigo expressar
absolutamente isso. Pois bem, então isso é possível, como algo pensável. Mas tão logo isso seja pensável, o princípio de não contradição, tão logo eu pense nisso, ele já exige a sua verdade. Por que ele exige a sua verdade? Porque ele é a priori. Se ele não fosse a priori, ele não exigiria imediatamente a sua verdade. Se ele fosse um juízo a posteriori, essa verdade seria, por assim dizer, mostrada depois, demonstrável. Mas aqui não, a verdade é exigida ab initio. Então, logo eu me depare com o pensável, nesse sentido, o pensamento acerca de um axioma, lógico ou matemático, imediatamente vem a exigência da verdade. O Wittgenstein não está fazendo como Kant ou Aristóteles. Porque o Aristóteles diz assim, olha, antes do silogismo, existem alguns princípios que são evidentes por si mesmos. E são eles que dão segurança para o raciocínio, para a prova, para a demonstração, para o silogismo. Esses princípios são anteriores a tudo. O Aristóteles diz assim lá nos Analíticos. E o que o Kant diz? O Kant diz assim, olha, existem juízos que são sintéticos a priori. E esses juízos antecedem a toda e qualquer prova. E é a partir deles que nós temos imperativos categóricos da razão pura e da razão prática. Eles são anteriores. Tanto Kant como Aristóteles, embora diverjam no modo de tratar disso, eles concordariam em assumir que esses princípios são condicionais para toda prova. E o que o Wittgenstein está dizendo? Nessuno nell'altro. Mas a minha maneira de lidar com isso, que normalmente se diz, e se diz ser um axioma a priorístico da razão especulativa, isso que se diz ser isto. Pois bem, como que eu vou tratar disso do ponto de vista do pensável? Eu vou dizer, um pensamento correto a priori, seja ele qual for, não importa, seria aquele cuja possibilidade exigisse a sua verdade. Então, se isso se apresenta assim, então isso exige, essa possibilidade exige a sua verdade. Percebam que há um ceticismo muito sutil, mas no fundo dessa afirmação. Um ceticismo sutil, mas presente lá no fundo desse aforismo. Porque tanto em Kant como em Aristóteles existe uma certa confiabilidade. No Aristóteles, no intelecto, no nous, e no Kant, na razão especulativa, na razão pura. Não de fabricar esses axiomas, mas de notá-los. Ou seja, para a filosofia aristotélica, clássica, né? Porque isso, Tomás de Aquino também e Alberto Magno também concordam com isso. Ele diz assim, não, esses princípios são, Tomás de Aquino diz assim, esses princípios são per se nota, ou seja, eles são notáveis, eles são evidentes por si mesmos. Nós não provamos eles, nós apenas nos damos conta de que eles existem, em algum momento. E o Kant vai dizer, não, esses axiomas são condicionais para as operações da razão, e, portanto, do juízo da razão pura. Ambos sustentam a ideia da anterioridade desses princípios, embora divirjam epistemologicamente. O Wittgenstein não está dizendo isso, o Wittgenstein está dizendo assim, ó, se isso existir, então, como possibilidade, se existir como possibilidade, então isso exige a sua verdade. Por quê? Porque se não exigisse a sua verdade, seria um pensamento ilógico. Seria um ato mental qualquer, desprovido de qualquer sentido.
E aí, 3.05, só poderíamos saber a priori que um pensamento é verdadeiro se, a partir do próprio pensamento, sem objeto de comparação, fosse possível reconhecer sua verdade. Extraordinário isso aqui. Qual é a nossa tendência no pensamento? Como é que nós funcionamos? Como que os nossos atos mentais funcionam? Eles funcionam a partir de comparações, semelhanças. O que é fundamental para um juízo? É fundamental a comparação. Se eu vou afirmar a verdade ou a falsidade de uma sentença, de um conceito, de uma proposição, o que eu preciso fazer? Comparar. Aqueles microatos do juízo, né? A proporção, a hierarquia, a medida. A medida aparece mais no juízo prático, né? Nos atos humanos. Mas também aparece na operação especulativa da razão teórica, né? Então, os nossos pensamentos reivindicam comparações, semelhanças, diferenças, identidade. E o que o Wittgenstein está fazendo? Ele está dizendo assim, não. Esse pensamento, ele tem de estar desprovido disso. Tem uma expressão escolástica, né? Usava muito na Idade Média, a expressão em latina é esta. Precisa ser um pensamento simpliciter simplex. O que é isso? É um pensamento que não depende de nenhuma outra coisa. É um pensamento absolutamente considerado. Existe uma expressão que não é muito boa, mas que se usa na linguagem coloquial, que é insight. Um ato de intelecção sui generis. Alguma coisa que desponta, sem causa. Claro que tem causa, né? Não é... A questão aqui é virtual. Virtualmente sem causa. Realmente com causa. Tem algum neurônio que conectou com o outro que causou isso. Mas, do ponto de vista virtual, é algo que, desponta. Ou seja, a partir dele, pensamento, sem qualquer comparação, sem nada, a partir dele, eu reconheço a verdade dele. Por exemplo, pensamento. Princípio de identidade. Eu reconheço a verdade dele. O ser é e não pode não ser ele mesmo. Esse predicado, o ser é e não pode não ser ele mesmo, está contido no sujeito, princípio de identidade. E aí me é possível reconhecer a sua verdade. Então, de novo, olha só que coisa isso aqui. Veja que cada aforismo tem um mundo atrás, tem um background atrás. E precisa ser dilucidado, levando em consideração todo esse tecido analítico que se expande por trás e para além das meras palavras que estão aqui. Que coisa é isso? Só poderíamos saber a priori que um pensamento é verdadeiro se, a partir dele mesmo, do próprio pensamento, sem comparação, fosse possível reconhecer sua verdade. No sentido de que vem o pensamento e eu já reconheço a sua verdade. Princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído, princípio da geometria, princípio de que o todo é maior que a parte. Alguém poderia violar esse princípio e dizer que ele não é verdadeiro? É possível negar o princípio de que o todo é maior que a parte? Ou esse princípio traz consigo a sua verdade? Parece que nesse caso o Euclides tem razão, né? De que esse princípio traz consigo a sua verdade.
Agora, o Wittgenstein não está afirmando esses axiomas. Ele está apenas dizendo que eles serão possíveis, e se forem possíveis, então eles deverão trazer consigo a sua verdade, de um modo, aqui completaria eu, de um modo evidente. De um modo tal que eles não são demonstráveis. Porque toda e qualquer demonstração que eu venha fazer, eu necessariamente vou precisar deles. É mais ou menos assim, eu vou demonstrar que isso é isso. Tá, mas o que veio antes disso? Aquilo. Tá, e antes daquilo? Aquilo. E antes, e antes, e antes, e antes, e antes. Eu vou até a primeira causa. Eu vou chegar onde? Para não ir ao infinito, tem que partir de um lugar. Qual é o ponto de partida? Esses princípios. O Aristóteles chamou de primeiros princípios. E o Kant chamou de axiomas da razão. Ok? 3.1. Na proposição, o pensamento exprime-se sensível e perceptivelmente. Olha só que interessante isso aqui. O que é uma expressão sensível e o que é uma expressão perceptível? Por exemplo, vocês estão escutando o que eu estou falando. Escutar é o ato de um sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos lendo o que está aqui na tela mediante sinais gráficos. Então, 3.11. Utilizamos o sinal sensível e perceptível, sinal escrito ou sonoro, etc., da proposição como projeção da situação possível. O método de projeção é pensar o sentido da proposição. O sinal por meio do que exprimimos o pensamento chamo de sinal proposicional. E a proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo. A proposição pertence tudo o que pertence à projeção, mas não o projetado. Por quê? Porque a proposição expressa aquilo que pertence à sua projeção, mas não a coisa que é por ela expressa. Isso já foi resolvido na figuração. Portanto, a possibilidade do projetado, mas não ele próprio. Eu acho que nós vamos precisar de mais tempo para ver isso aqui. Esse ponto aqui é um ponto bastante complexo no Tratados Lógico-Filosóficos. Bem, deixa eu parar a gravação aqui, então.